Sócios e conselheiros protocolam no Conselho Deliberativo o requerimento, cobrando explicações da diretoria sobre o amistoso do Corinthians contra o Cascavel, inclusive sobre o direito de transmissão, declaração do Paredão Hugo Souza envolvendo atrasos nos salários teve forte impacto dentro do timão e goleiro formado no Corinthians que saiu totalmente de graça foi anunciado por clube europeu. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre goleiro formado na base do Corinthians que saiu totalmente de graça e foi anunciado por clube da Europa. Na semana passada, eu informei a vocês sobre a situação envolvendo o goleiro Rafael Juer. Rafael, que é formado no Corinthians, chegou logo cedo para as categorias de base e na semana passada ele teve a sua saída confirmada do timão. Jogador saindo totalmente de graça, com o Corinthians mantendo 20% dos direitos econômicos do jogador. Rafael, que não foi o primeiro caso. Tivemos também o atacante Dante, que saiu nas mesmas condições. Nos últimos dias, o Corinthians também acabou liberando o atacante Léo Agostinho, que tinha uma multa rescisória, pelo que se fala, na casa de R$ 1 bilhão, também saiu. Também temos outros casos aí que podem estar prestes a serem revelados sobre outros jogadores da base que devem deixar o Corinthians e ainda totalmente de graça, com o clube não recebendo nenhuma compensação financeira. Como eu disse, o Rafael, ele saiu do Corinthians e já foi anunciado pelo seu novo clube. O Rafael, na verdade, foi anunciado pela Cavese da Itália. Como eu disse a vocês, o Corinthians não teve nenhuma compensação financeira na saída do jogador e acabou, na verdade, mantendo 20% dos direitos do atleta. Uma prática aí que começa a ganhar forças nos bastidores do clube, saídas de jogadores formados com o clube não recebendo nada, mantendo aí apenas 20% dos direitos. Então o Rafael foi anunciado por um clube da Europa, um clube da Itália, e o Corinthians não recebeu nada por isso. A minha opinião quanto ao Rafael ter sido anunciado pelo Cavese da Itália é a seguinte, vamos lá. Estamos falando de um goleiro que chegou bem cedo ao Corinthians. O Rafael chegou ao Corinthians com 14 anos, passando ali pelas categorias, e era um goleiro considerado promissor dentro do grupo. Eu falo era porque ele não está mais no Corinthians e acabou tendo aí essa saída que acabou até pegando muitos de surpresa, porque muitos acreditavam que o Rafael teria condições sim de terminar ali o seu ciclo na base e depois chegar aos profissionais, mas esse nem tanto é o detalhe. De repente ali alguns jogadores acabam de uma certa forma ali naquele momento final, de repente tendo um regresso, acabam demorando um pouco mais. Só que para mim o que chama a atenção é o que vem acontecendo com frequência, o Corinthians liberando jovens jogadores formados no clube e saindo totalmente de graça, ou seja, o Corinthians forma um jogador e depois libera de graça, como aconteceu com o Rafael, que se acertou com o clube da Itália. Para mim, sinceramente, um jogador que tinha contrato até no ano que vem, o Corinthians deveria ter buscado ao menos uma compensação financeira, afinal é um clube da Europa, ou ter mantido ali 50% dos direitos do atleta. Mas as coisas foram feitas dessa forma e, sinceramente, muitos acreditam que daqui a um tempo o Rafael vai se tornar mais um jogador da lista de atletas que o Corinthians vai perder muito dinheiro pelo fato de muitos acreditarem que ele será negociado por grandes valores em breve.
E agora vamos continuar falando sobre goleiro, só que dessa vez o nosso goleiro titular, o paredão Hugo Souza. Eu vou explicar a vocês porque a declaração do Hugo Souza, depois do empate diante do Cascavel, teve um forte impacto e até mudou planos dentro do timão. Nos últimos meses, os atletas do Corinthians e também funcionários do clube no geral estão convivendo aí com atrasos. Salários acabaram atrasando por 2 meses consecutivos, inclusive as ajudas de custos dos atletas das categorias de base também atrasaram e até direitos de imagem do futebol feminino também acabou atrasando. E por falar em direitos de imagens, direito de imagens dos jogadores do elenco profissional masculino do Corinthians seguem atrasados. E na segunda-feira, dia 20 de julho, mais um está vencendo. Então, estamos vendo aí a diretoria do Corinthians se apertando cada vez mais no que tem que honrar os compromissos com os jogadores. O Corinthians enfrentou o Cascavel no domingo, dia 12. Jogo amistoso. A partida terminou empatado, 1-1, jogo horrível, um gramado horrível. Depois da partida, o Hugo Souza foi questionado sobre os atrasos e o Hugo deu uma declaração forte que surpreendeu a todos dentro do Corinthians. O Hugo, ele disse que esses atrasos não é bom para o clube, para os jogadores e que isso acaba impactando. Eu falo que acabou surpreendendo porque conversas estavam acontecendo e dentro do Corinthians, ali membros da diretoria acreditavam que se de repente o jogador fosse questionado por isso, ele daria uma declaração ali de repente mais tranquila, em um tom ali que estava de uma certa forma tranquilo em relação a isso, mas não foi o que aconteceu. O Hugo Souza, na verdade, deu uma declaração que, como eu disse, chamou a atenção, surpreendeu e fez até a diretoria do Corinthians mudar planos. Se existia um plano, por exemplo, de pagar os transfer bans, hoje a diretoria dá total prioridade em acertar tudo que tem de débito, todos os débitos que tem com os jogadores. Então, a declaração do Hugo Souza teve forte impacto e agora a diretoria corre atrás para arrumar dinheiro para resolver essas pendências com os atletas, mas essa gestão para arrumar dinheiro sabemos que é bastante complicado, somente com empréstimos e antecipações. A minha opinião, quanto à declaração do paredão Hugo Souza ter surpreendido dentro do Corinthians, ter causado impacto e até mudanças de planos, é a seguinte, vamos lá. Dentro do Corinthians estavam acreditando que pelo fato de estarem conversando, explicando para os jogadores a situação, de repente o Hugo Souza poderia ter dado uma declaração diferente. Exemplo, acreditavam ali que o Hugo diria: não, a diretoria está trabalhando para resolver e tudo mais. Não, o Hugo Souza foi direto e reto. Para mim, sinceramente, foi um recado para a diretoria que os jogadores não vão tolerar esses atrasos. E sinceramente, como que pode? Como que conseguem? O que que adianta ficarem conversando? O próprio Marcelo Paz confirmou. Primeiro conversou com os líderes do elenco e depois conversou com todos os jogadores. Como que pode? Qual a segurança que essa diretoria passa para os jogadores que, para honrar os compromissos, vai ter que vender atletas, desmanchar o elenco, atrapalhar o trabalho do Fernando Diniz em meio a prestes aí estarmos em decisões, tanto Copa do Brasil quanto Libertadores, e temos que subir na tabela do Brasileirão. Então é incrível a forma que essa atual gestão não consegue trazer receitas. Fecharam um patrocínio com a Fatal que não adiantou nada, só trouxe ainda mais polêmicas, porque na parte financeira não resolveu. E é uma gestão que tem que ficar recorrendo a empréstimos, antecipações. Não consegue trazer grandes receitas para o clube. Então, a declaração do Hugo Souza é extremamente correta. Não pode mesmo deixar, porque quanto mais se deixa, aí os caras vão relaxando. Não, a gente conversa com os jogadores, aí paga um, atrasa outro. Não, pelo jeito os jogadores não vão tolerar. E estão certo, tem que receber mesmo. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o que pode ser mais uma bomba que explode para os lados da atual gestão. Porque sócios e conselheiros protocolaram no Conselho Deliberativo do clube um requerimento pedindo explicações, cobrando explicações da diretoria
sobre o amistoso contra a equipe do Cascavel e também a emissora que transmitiu a partida. No dia 12 de julho, o Corinthians enfrentou o Cascavel no Paraná, empate por 1-1, um gramado horrível que eu critiquei demais, inclusive para mim, riscos de jogadores se machucarem em momentos importantes que o Corinthians vai entrar na temporada no retorno aos jogos. Então, absolutamente que esse jogo, as condições e tudo que o Corinthians acabou recebendo acabaram, claro, gerando fortes críticas e dúvidas. Inclusive, a transmissão da partida. O jogo foi transmitido por 3 emissoras: Jet TV, Sport TV e X Sports. X Sports, que gerou muita polêmica pelo fato do Corinthians ter anunciado somente essa emissora e que é uma emissora que pertence a um conselheiro vitalício. Paulo Garcia, uma emissora que é ligado ao Grupo Calunga. Inclusive, no último final de semana saíram notícias que supostamente o diretor estatutário de marketing do Corinthians é o vice-presidente comercial da empresa. Então, uma situação aí que acaba sendo muito complicada. Mas vamos lá. Cobrando explicações, sócios e conselheiros do Timão protocolaram um requerimento no Conselho Deliberativo cobrando. Eles querem explicações da diretoria do Corinthians. No documento, eles afirmam que a partida levanta dúvidas técnicas, comerciais e institucionais, principalmente em relação às condições do gramado, à escolha do adversário e ao retorno esportivo e financeiro do amistoso. O requerimento também solicita informações detalhadas sobre os valores recebidos pelo Corinthians, a participação da empresa full-time na operação, os custos do evento e a negociação dos direitos de transmissão. Outro ponto envolve a X Sports. Conselheiros pedem esclarecimentos sobre a negociação com a emissora e questionam um possível conflito de interesse envolvendo dirigentes do clube e a empresa responsável pela transmissão. Ao final, os signatários solicitam que a diretoria responda por escrito e com documentação a todos os questionamentos. Caso isso não ocorra no prazo previsto, afirmam que poderão adotar medidas administrativas e cíveis para apurar eventuais responsabilidades. Um ponto importante, tá? É que esse documento não comprova qualquer irregularidade e nem representa nenhuma decisão final, tá? E sim, é uma cobrança de esclarecimentos desses sócios e conselheiros. Uma totalidade ali entre 6 a 7 conselheiros estão nesse grupo e cobraram esses esclarecimentos da diretoria. A minha opinião quanto a esse requerimento que foi protocolado por um grupo que ali estão envolvidos sócios e conselheiros do clube é a seguinte: vou ser sincero com vocês, para mim é mais uma bomba que explode para os lados da diretoria, porque mais uma vez um grupo de sócios e conselheiros precisam cobrar explicações, ou seja, quando isso acontece, a transparência que tanto se fala não está sendo feita da forma correta. E isso, claro, acaba sendo aí mais um ponto negativo na atual diretoria, que vem a cada semana se complicando cada vez mais. Para mim, sinceramente, já falei para vocês por diversas vezes, para mim, sinceramente, nem era para essa diretoria estar no clube, devido aí, para mim, eu sempre chamei de uma aberração estatutária. O Osmar Stabile, o Armando Mendonça acabaram permanecendo, mas enfim, não estão conseguindo administrar o clube. Fato é. É por isso que eu venho falando para vocês. Esses requerimentos, eu acredito que já deve ter ali uma pilha de documentos com requerimentos. Respondem? Eu acredito que não. Porque eu sempre trago notícia aqui para vocês. Ó, grupo tal protocolou o requerimento tal. E nunca ficamos sabendo de uma resposta. Então, sinceramente, isso para mim não adianta nada. É por isso que eu já falo para vocês. Tudo que acontece é suspeita disso, suspeita daquilo. Para mim, são questões que alimentam o que eu venho falando para vocês há muito tempo, que é o que vai resolver os problemas do Corinthians, a intervenção judicial. Eu já falo isso para vocês há muito tempo. Então, esse tipo de situações só provam que o próximo passo é a intervenção. Para mim, mais um requerimento protocolado e mais um grande passo para a intervenção. Por quê? Para mim, esse requerimento não será respondido. As coisas envolvendo esse amistoso são estranhas? Claro que sim. Eu falei para vocês. E claro, temos que tratar como supostamente.
não tem como acusar ninguém, não tem prova contra ninguém, mas seria correto explicar. Realmente, a Export pertence a Calunga? Como que foi a negociação? Quanto pagaram? Porque a Calunga pertence ao Paulo Garcia, conselheiro vitalício do Corinthians, que é muito próximo ao Stable. Então, por isso que eu acho que seria ideal explicar as coisas. Inclusive, um juiz de direito fez um texto fazendo fortes críticas ao clube, às redes sociais do Corinthians ter divulgado apenas a X Sports. Então, como se estivesse direcionando a transmissão, sendo que 3 empresas transmitiram. Então, para mim, mais um requerimento protocolado e mais um grande passo para intervenção. Na minha interpretação, volto a dizer, não tem nada confirmado que alguém errou ou fez alguma coisa que de repente ali pensando em benefício ou benefícios próprios. Mas um clube do tamanho do Corinthians, uma gestão que já vem se complicando tanto, tem que evitar esse tipo de situação. Enfim, vamos aguardar, mas eu acredito que não haverá resposta alguma. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai Corinthians!